Oi, pessoal. Bem-vindos à live da InvestMind com a Gap Asset. Eu sou o Leonardo Alvarenga e hoje vamos falar com o Bernard Tamler, que é sócio e estrategista da Gap. Também vai participar da conversa o Lucas Marins, analista de equities da InvestMind. O Bernard vai fazer uma breve apresentação e depois vamos abrir para as perguntas do público. Mande a sua aqui no chat do YouTube e aproveita e se inscreve no nosso canal e curte a live. Eu te convido ainda a acessar a nossa plataforma em investmind.com e ler todos os relatórios de análise que a gente produz. Estão liberados de forma gratuita por um tempo limitado. Bernard, obrigadão aí pela presença. Pode começar a apresentação, por favor. Boa noite, pessoal. Obrigado, Léo, pelo convite. Obrigado, Lucas. Prazer estar aqui com vocês da InvestMind. E a ideia aqui é passar por uma apresentação rápida aqui que a gente costuma fazer para alguns dos nossos clientes, tá? Um panorama geral, rápido, da parte global e depois da parte de Brasil, alguns temas que a gente considera relevantes aí para todo mundo que está investindo, enfim, acho que são coisas importantes, tá? Começando na parte global, acho que é um gráfico super simples, assim, que a gente sempre gosta de ressaltar e explica um pouco do porquê que nessa crise, diferente de outras recessões, a gente tem uma recuperação tão forte dos ativos de risco, é o juro real. Esse aqui é o juro real americano, de 10 anos, ele está em menos 1%, sabe? Então, o que isso aqui está te dizendo? Você é um investidor e você está nos Estados Unidos, você compra um título público americano que te protege da inflação e você sabe que você vai perder 1% ao ano, na verdade. Então, você acaba ficando sem alternativas. E sem alternativas, você vai para ativos de risco, por exemplo, bolsa, né? Não é por acaso que a bolsa americana, o S&P esse ano, o S&P 500 está subindo mais de 15%, não é por acaso que o Nasdaq sobe mais de 40%, enfim, e acho que boa parte disso se deve a isso aqui, a falta de alternativa. O fato do juro real está super baixo, especialmente no mundo desenvolvido e nos Estados Unidos, tá? É claro que por trás disso aqui a gente tem o Banco Central Americano, né? Esse aqui é o balanço do Banco Central Americano ao longo dos últimos anos, e a gente vê que você está atingindo aí 7 trilhões e 300 bilhões de dólares, tá? É muita coisa, é muito representativo. Aqui eu vou sublinhar, vou marcar só nessa crise o quanto a gente teve de aumento. Então, a gente teve uma elevação de 3 trilhões de dólares. Boa parte se deve a compras de treasuries e mortgage-backed securities. Enfim, então o Banco Central Americano tem um interesse muito grande em fazer com que as taxas de juros se mantenham muito baixas. Ele, sem dúvida, está beneficiando, está fazendo com que esse juro real se mantenha tão baixo. Essa quase obsessão por afrouxamento da política monetária americana se deve, por outro lado, em função desse gráfico aqui, que é a inflação americana. Esse aqui é o núcleo que exclui os preços de energia e alimentos. E o que a gente tem visto? Que desde 2009, basicamente, a inflação ela não tem ficado acima de 2%, tirando alguns breves períodos em que eu estou marcando aqui em amarelo. Então, desde 2009 até agora, a meta do Banco Central americano, que é de 2%, ela não tem sido atingida. E com isso, o Banco Central tem feito medidas, por exemplo, a expansão de balanço, que eu mostrei agora há pouco, essa aqui, para fazer com que essa inflação volte a ficar mais elevada. Os bancos centrais, desde a crise de 2008, eles têm um receio muito grande de que a gente possa atingir a taxa de juros zero, que a gente está agora na taxa de juros zero, em boa parte do mundo desenvolvido, que a gente não saia daqui, que as expectativas de inflação se desencorem para baixo, você tenha até um período de deflação que seria muito ruim para a economia, deflação, queda de preço, né? Enfim, então isso aqui tem sido super importante, tá? O fato da política monetária estar super frouxa nos Estados Unidos tem ajudado bastante. Outra coisa que é super importante, até ontem a gente teve a reunião do Banco Central americano, né? Essa tabela do lado esquerdo são as projeções que o Banco Central faz de taxa de desemprego, aqui em amarelo, e da inflação do núcleo, eu marquei também em amarelo. O que a gente observa? Que em 2023, pessoal, se a gente olhar aqui para 2023, a projeção do Fed é que a taxa de desemprego atinja 3,7% e o núcleo da inflação atinja 2,0%. O que a gente observa aqui? Que o núcleo da inflação em 2021, em 2022 e em 2023, na projeção do Banco Central americano, não vai atingir a meta deles de 2%, só em 2023, no final do ano. Além disso, a taxa de desemprego ela só volta para uma taxa abaixo da NAIRU, né, que é a taxa natural de desemprego, a taxa em que efetivamente você, em tese, na teoria econômica, gera inflação,
também só em 2023. Então, com isso, o Banco Central tem feito uma política muito frouxa. O que tem acontecido? Dos 17 membros do FED, do Banco Central Americano, apenas 5, marcados aqui em cada pontinho desse, esperam uma alta de juros em 2023, mas a mediana continua a apontar para um juros zero até 2023. Ou seja, a gente está tendo uma perspectiva muito frouxa de taxa de juros, né? Uma política monetária muito frouxa e uma perspectiva de não aumento. E com isso, as pessoas têm procurado aí ativos de risco e têm beneficiado enormemente, tá? Agora, isso tudo é importante porque envolve todos os ativos do mundo, né? Acho que não é por acaso que a Bolsa Americana tem tido uma performance tão boa, tá? Vamos lembrar que a Bolsa Americana ela tem um peso maior em ações de tecnologia, ações que têm apresentado um crescimento muito grande nos últimos anos. Esse gráfico aqui, ele mostra a relação entre o juro real americano, no eixo direito, que ele estava em mais 1% no início de 2019, e ele caiu para menos 1%, ou seja, um recuo de 2%, de 200 basis points. E a linha verde no eixo esquerdo mostra um múltiplo do setor de tecnologia das empresas americanas, que passou de 16 vezes das empresas listadas na Bolsa Americana, que passou de 16 vezes para 26 vezes. Ou seja, essa queda na taxa de juros beneficia enormemente o setor de ações e principalmente o setor de tecnologia. De novo, a Bolsa Americana tem um peso no setor de tecnologia que outras bolsas não possuem. A Bolsa Europeia, por exemplo, ele não tem esse peso. Então, é lógico que a Bolsa Americana é muito beneficiada, tá? A Bolsa Brasileira, por exemplo, ela também não tem um peso muito grande de tecnologia, então ela tem sido um pouco prejudicada, tá? A gente na Gap, pessoal, a gente é um fundo multimercado, então o que a gente procura? A gente procura sempre operar diversos mercados, diversos países, a gente não é restrito a operar apenas Brasil. E cada vez mais os fundos brasileiros eles têm procurado gerar alfa, né, gerar retorno para os acionistas em outros mercados. E até por isso que a gente tem feito aí alguns outros países, por exemplo. A gente acredita que a moeda da China pode continuar a se apreciar. 2019 foi um ano difícil, 2018 também, ainda por conta do trade war, mas a gente acredita muito nos fundamentos da economia chinesa, né? Apesar do vírus ter surgido lá desde que março e abril, praticamente a China conseguiu conter totalmente o vírus. Isso tem permitido que a recuperação econômica lá seja muito mais sólida do que os outros países. E o mesmo vale para a Ásia, tá? De modo geral. O mundo ocidental, a Europa, os Estados Unidos, os emergentes, têm tido muito mais problemas para conter. Além disso, o diferencial de juros, que é o que a gente está marcando aqui, está beneficiando. A gente acredita aqui que essa linha azul continua a subir e o renminbi, a moeda chinesa, continua a apreciar, tá? Aqui, a gente também tem tido posições compradas no peso chileno ao longo dos últimos meses. O cobre, que é o principal produto da pauta de exportação do Chile, tem tido uma performance estelar ao longo desse ano. O Chile também acaba tendo uma correlação muito forte com a China, até por conta do cobre, né? A China é um dos maiores consumidores, isso tudo facilita, tá? E, assim, de modo geral, nos próximos meses, pessoal, a gente está com uma visão positiva para ativo de risco, tá? Acho que isso aqui se deve a esse gráfico aqui, em primeiro lugar, que mostra a Bolsa Americana, o S&P no eixo esquerdo, e o 10 anos nominal americano, a linha verde no eixo direito. O que acontece? A taxa de juros, novamente, ela está muito baixa, ela está muito aquém do que ela estava ali em janeiro. Em janeiro a gente via taxas de juros de 1,8% no 10 anos. Hoje a taxa de juros está em 0,90, 0,95, um patamar super baixo, enquanto que a Bolsa está até acima do que a gente estava ali em janeiro, antes do Covid, né? E falando sobre o Covid, aproveitando a deixa, é claro que o Covid preocupa todos nós, né? A gente tem visto aí um aumento significativo no Covid nos últimos meses, né? Principalmente no mundo ocidental. Aqui é um gráfico que a gente mostra os novos casos nos Estados Unidos e as mortes também nos Estados Unidos, a linha azul. Infelizmente, a gente está no pior momento da crise lá. Só que a boa notícia são as vacinas, né? A gente está bem animado com as vacinas. Semana passada a gente teve a aprovação da Pfizer. Essa semana a gente teve provavelmente uma aprovação da Moderna nos Estados Unidos. E com isso, a operação Warp Speed nos Estados Unidos, a gente acredita que tenhamos aí cerca de 20 milhões de americanos ainda em 2020 vacinados, tá? Acho que isso aqui é um montante bem significativo. Se a gente levar em consideração que a população americana é de 330 milhões de pessoas,
é possível que em março a gente tenha mais de 100 milhões de americanos vacinados, ou seja, mais de 30% da população. E é claro que essa é uma doença que a gente sabe que ela afeta mais as pessoas mais idosas, os mais velhos. Então, em primeiro lugar, a gente precisa proteger os asilos, os nursing homes, e com isso, as mortes, com certeza, vão melhorar, apesar de elas estarem altas e elevadas, tem até prejudicado um pouco a atividade econômica, em especial em novembro e dezembro, mas a gente acredita que a vacina é um game changer, muda completamente a perspectiva. A gente está animado, sim, com a logística, com a perspectiva da vacina no mundo desenvolvido. Infelizmente, alguns países emergentes vão ter um atraso de alguns meses, mas como muitos países desenvolvidos compraram muitas vacinas, até mais do que a população precisa, é possível que isso acabe sobrando até para outros países e seja uma coisa positiva, tá? Mas, de modo geral, acho que um ponto importante aqui a destacar, pessoal, é que essa é uma crise um pouco diferente, por exemplo, da recessão de 2008. A recessão de 2008, a gente tinha um problema muito grave na economia, um problema estrutural de alavancagem, o setor imobiliário teve problemas severos, o sistema bancário quase entrou em colapso no mundo, provavelmente se não tivéssemos tido bailouts, ajudas do governo, a gente teria entrado em total colapso do sistema bancário, que sabe, do sistema capitalista mundial. Essa é uma crise que agora, de 2020, que afetou o mundo inteiro, 7 bilhões e 700 milhões de pessoas, é claro que isso é muito ruim, afetou a nossa saúde, mas ela possui uma solução. E a vacina, a gente acredita realmente na GAP, de que ela é uma solução e que nos próximos meses a gente vai ter uma bela resolução desse problema aí que atormentou a gente durante 2020, tá? Enfim, eu não quero gastar muito tempo aqui, encher muito o saco de vocês com a apresentação, mas passando para o Brasil um pouco, acho que uma coisa que vale a pena a gente comentar, em primeiro lugar, é da performance dos ativos brasileiros, né? Os ativos brasileiros, eles também têm tido uma recuperação, principalmente desde novembro, desde que a gente teve a eleição do presidente eleito Joe Biden nos Estados Unidos. Isso foi um assunto super importante para que a gente voltasse a ter fluxos para os países emergentes. Desde novembro, a Bolsa Brasileira tem tido uma performance muito boa, né? Puxada aí pelas principais commodities, puxada pelas large caps, Petrobras, Vale, bancos. Mas mesmo assim, a Bolsa Brasileira tem uma performance aí leve, alta no ano, né? 2%, enquanto que se a gente pegar a Bolsa Americana, a gente tem uma alta de 15%, mas sem PIB. Se a gente pegar o Nasdaq, é de mais de 40%. E o que explica essa diferença, né? Não só da Bolsa, como também do real, etc. Acho que, em primeiro lugar, o fiscal, né? A gente tem tido problemas aí no fiscal, a nossa dívida PIB é muito elevada, ela é maior do que outros países, o nosso déficit se elevou significativamente. Acho que todos nós sabemos que o Brasil está fazendo um gasto bastante significativo em 2020 para ajudar as pessoas. O auxílio foi super importante, só que vamos lembrar que o auxílio começou como R$200, depois ele passou para 400, a oposição falou de 500, e finalmente acordou-se em R$600 por mês. Lógico que eu gostaria que a gente desse ainda mais dinheiro para a população. O Brasil é um país muito pobre, mas infelizmente a gente não tem capacidade de dar tanto estímulo, com isso os nossos déficits aumentaram significativamente, e a nossa dívida PIB pode atingir aí um número entre um pouco mais de 90% do PIB agora em 2020, né? Que é basicamente o maior patamar de todos os países emergentes, tá? Agora, essa é a parte ruim, né? Mas o que aconteceu nos últimos meses aí que a gente acha que é importante a gente mencionar, tá? A gente teve, além da eleição nos Estados Unidos do presidente eleito Biden, que foi super importante para que a gente tivesse uma manutenção do dólar fraco no mundo, para que a gente tivesse uma continuidade dos fluxos para países emergentes, a gente teve uma boa performance do Centrão aqui nas eleições municipais, né? Eu acho que se teve algum grande vencedor, eu diria que foi o Centrão. O Centrão é o maior partido, digamos assim, do Brasil, é claro que é composto por vários partidos, mas, no fim, o Centrão ele acaba sendo abre aspas, pilar importante aí para que a gente não cometa muitas besteiras, tanto do ponto de vista econômico, tá? A gente vinha com uma inflação que chegou a incomodar um pouquinho parte da população, né? Em especial a parte de alimentos, ela está elevada, né? Não é toda a parte que está alta. A gente acredita aí que a inflação esse ano termine ao redor de 4,5%, a nossa meta é de 4%, até acima
da meta, né? A gente, alguns meses atrás, acreditava que a inflação poderia ser bem mais baixa do que esse patamar, e o que aconteceu foi que o dólar prejudicou bastante. Vamos lembrar que o dólar, esse ano, só para passar aqui para vocês o gráfico, aqui estão as principais moedas emergentes em 2020, a linha azul, o real, e basicamente o que a gente vê é que o real, junto com a lira turca, que é a linha branca, são as piores moedas do ano, né? A Turquia tem problemas geopolíticos, a Turquia tem basicamente reservas internacionais negativas. A gente acha, na Gap, piamente, que o Brasil é um país mais arrumado do que a Turquia. Tá? A Turquia, o presidente demite o Banco Central, o presidente todas as vezes demanda taxas de juros menores, praticamente exige. O ministro de Finanças, o ministro da Economia da Turquia era o sogro do ministro de Finanças, era o presidente da Turquia, ele acabou se demitindo, enfim, é casado com a filha do presidente, então a gente tem algumas coisas aí complicadas. Mas essa diferença aqui do real para outras moedas emergentes, em especial o rand da África do Sul, o peso mexicano, o peso chileno, o rublo da Rússia, que também tem tido uma performance ruim aqui esse ano, a linha azul e a linha rosa, a gente acredita que essas duas moedas possam continuar a apreciar aqui, principalmente nesse início de 2021, tá? E acho que, apesar da gente, independente do que a gente acha, tá, pessoal, se a gente concorda ou não com o presidente Bolsonaro, se a gente concorda ou não com o Centrão, do ponto de vista prático, é importante você ter essa aliança com o Centrão, porque, de novo, o Centrão é muito grande. Então, para você passar reformas, para você passar medidas no Congresso, você precisa ter uma base. O Brasil, queiramos ou não, ele é um presidencialismo de coalizão. Então, é uma coisa importante da gente ter. Então, essa aproximação do Executivo com o Centrão, a gente entende que foi uma coisa positiva nos últimos meses, tá? E com isso, o real pode se apreciar. É claro que o dólar no mundo depreciando ajuda, a inflação baixa, você mantém a Selic baixa, a Selic mantendo-se baixa, você tem menos riscos fiscais, tá? É claro que sim, a nossa taxa de juros, que está agora em 2%, ela começasse a subir, isso seria um problema para o fiscal. Se a nossa dívida PIB já está elevada, ela ficaria ainda mais elevada se a nossa taxa de juros subisse. Então, a gente precisa quase que, aqui no Brasil, que tudo dê certo. O crescimento volte, a inflação se mantenha baixa, a Selic baixa, para que o fiscal não seja um problema. É possível? É possível, é difícil? Sim, sem dúvida, é muito difícil. Em 2021, no primeiro semestre, a gente precisa voltar para fazer a reforma administrativa e a reforma tributária para que o país possa novamente voltar a crescer, né? Vamos lembrar que essa década, de 2010 a 2020, foi uma década perdida. Foi até pior do que a década de 80, que era até então chamada de década perdida aqui na economia brasileira, né? Nosso crescimento vai ser de 0,1, 0,2, a depender do crescimento desse ano. Enfim, muito, muito ruim. Então, uma coisa complicada, tá? Agora, o Brasil é o patinho feio aí nos mercados mundiais, tá, pessoal? Acho que a nossa bolsa ficou muito para trás, a nossa moeda ficou muito para trás, em especial a nossa moeda. A gente acredita na Gap que o real ele possa atingir patamares mais apreciados, que a gente possa ver um dólar abaixo de 5, quiçá 4,80, patamares nesse nível de forma rápida, tá? Uma das razões pela qual a gente acredita nisso são nossos termos de troca, né? O termo de troca, preço de exportação sobre preço de importação. Talvez pelo fato, talvez não, provavelmente é isso, pelo fato da China ter conseguido controlar o vírus rapidamente, as commodities que a gente exporta, as principais são minério de ferro, carnes, soja, elas têm tido uma performance estelar, e com isso o Brasil atrai muitos dólares, né? A nossa conta corrente aqui no gráfico da direita já ficou positiva, então a gente acredita que o real ele está muito para trás, não só contra os outros países emergentes, que um gráfico que eu mostrei agora há pouco, como também em relação aos fundamentos. A conta corrente vai melhorar, os termos de troca estão positivos, estão entrando muitos dólares na economia, então isso tudo beneficia. Até, talvez vocês venham a perguntar isso para mim, nesse momento, a gente na Gap, a gente prefere o real à bolsa, tá? A gente prefere estar vendido no dólar do que comprado na bolsa. Não que a gente não goste da bolsa, a gente gosta de questões específicas, setores específicos, papéis específicos, mas a gente prefere de forma geral aí estar na moeda, tá? Só falar um pouquinho de inflação aqui, acho que isso é uma coisa que tem levantado
alguma preocupação aí nas pessoas, né, principalmente porque os IGPs aí estão tendo altas muito grandes esse ano, né, de mais de 20%, enfim, e com isso muita gente está preocupada se isso não vai ser repassado para o IPCA. Acho que alguns comentários, pessoal. Em primeiro lugar, o IGP não é igual ao IPCA, o IGP ele possui itens que o IPCA não tem, né, o IPCA é um índice de preço ao consumidor amplo, o IGP é um índice ao produtor, por exemplo, um índice que existe no IGP e não existe nem perto disso no IPCA é o minério de ferro. O minério de ferro teve uma alta estelar esse ano, acho que ninguém esperava que o minério estaria acima de $140, que está $150, em nenhum momento do tempo, janeiro, fevereiro, depois da crise. Sem dúvida, acho que é a maior surpresa do ano dos ativos, a resiliência do minério, a força, isso beneficia muito a Vale, sem dúvida, apesar de todos os problemas da Vale, de Brumadinho, Mariana, ainda do acordo com o Ministério Público. Mas, enfim, você não tem minério de ferro no IPCA. Poxa, mas, Bernardo, se o minério de ferro sobe, o aço subindo, o preço do carro sobe, e aí o carro tem, sim, no IPCA. Sim, é verdade. Mas olha como está na cadeia, né? A gente está falando de efeitos secundários, terciários, né? E com o hiato ainda muito negativo, com a economia ainda muito fraca, você não consegue repassar tanto aos consumidores, tá? Agora, essa alta que a gente está tendo aqui no final de 2020, essa linha azul, ela se deve muito a preços de alimentos, tá? A gente acha que os alimentos vão terminar esse ano aí com altas de quase, acima de 15%, enfim, mais do que isso, né? Só que, apesar disso ser uma coisa muito ruim para 2020, em 2021, até se o real tiver uma performance positiva, como a gente está acreditando nesses primeiros meses, a gente acredita que os alimentos possam ter uma alta praticamente nula, tá? A gente acha que vai ser muito próximo de zero a alta dos alimentos, que vai beneficiar, por outro lado, o IPCA em 2021. Então, que essa linha laranja aqui é o mês contra mês, nesse gráfico da esquerda, e aqui no gráfico da direita a gente tem o Euroverir. Ali em abril, ali no auge da crise, o Euroverir, a comparação anual, né, a gente vai ter altas aí da inflação até acima do topo da meta, né, que ano que vem é 3,75. Mas a gente acha que isso é temporário e rapidamente você vai cair e no final do ano você termina aí até abaixo da meta, tá? Então a gente não tem uma visão muito preocupada sobre inflação aqui no Brasil, tá? A gente acha que há um certo exagero das pessoas em ter essa preocupação tão grande e que ela deriva muito dos alimentos, que por sua vez tem uma clara influência do dólar, pessoal. O dólar começou o ano em 4, chegou a bater 6, e, poxa, se você é uma exportadora de carne, uma JBS, uma Minerva, você exporta carne, você tem a opção de exportar ou vender para o mercado interno. Se você está ganhando mais exportando, você acaba aumentando o preço para o mercado interno, natural. A carne, sim, é um item que pesa muito na cesta de consumo, é o principal item dos alimentos, que representa praticamente 20% dos alimentos, né? Super importante. Só para terminar aqui, para abrir espaço para as perguntas, enfim, não me alongar muito, isso aqui, pessoal, é um gráfico super importante que acho que é relativamente pouco comentado, tá? O que são essas duas linhas, tá? Essa linha azul aqui é a curva de juros no Brasil no final de 2019. E essa linha verde embaixo é a curva de juros agora, tá? Então, vocês reparam que a parte curta está bem abaixo do que estava em 2019, porque a Selic caiu de 4%, de 4,5%, aliás, para 2%. Só que a parte longa da curva de juros, apesar do rally que aconteceu nesse último mês e meio, ainda está mais alta do que estava no final de 2019. Por que isso aqui é importante? Poxa, isso aqui é só importante para a pessoa que está no mercado de renda fixa? Não. Isso aqui é super importante para a Bolsa. Quando você traz a valor presente os fluxos de caixas descontados, você tem que usar essa taxa de juros longa. Você não usa a Selic de 2%. Você usa essa Selic aqui de 10 anos, etc. Coloca um prêmio fiscal da empresa, do país, etc. Talvez até mais alto do que essa taxa aqui de 7,5%, por exemplo, de 10 anos. Até 10%, para trazer valor presente. Dependendo da empresa, até mais. Tá? Então, isso é uma coisa que tem prejudicado a nossa Bolsa aqui, tá? De novo, apesar dessa recuperação toda, da Bolsa estar em 118 mil pontos, a gente está subindo um pouco no ano, o Brasil ainda é o patinho feio na Bolsa, e acho que o mercado de renda fixa, o fato do nosso fiscal estar ruim, atrapalha muito a Bolsa. Se a gente conseguir voltar a crescer, se a gente conseguir manter o juro baixo e essa linha verde cair, a nossa Bolsa
pode sim, na nossa opinião, andar ainda mais e ser beneficiada, tá? É claro que isso vale para empresa, o fator micro é super importante, mas acho que é um fator macro que prejudicou o Brasil esse ano de forma total em vários ativos, tá? Enfim, acho que de forma geral é isso, tá? Acho que a gente já falei demais, não quero que vocês durmam aí na apresentação, pessoal, mas Lucas, Léo, mas enfim, abrir para perguntas e respostas aí. Obrigadão aí, pô, acho que foi muito, muito boa a apresentação, bem elucidativa. Eu vou começar com uma pergunta e eu peço que quem está assistindo também envie a pergunta aqui no canal do YouTube, tá? Bom, minha pergunta vai ser sobre o macro internacional, tá? Minha primeira pergunta. Qual que você acha que vai ser o comportamento do governo Biden em relação aos trade wars? Se você citar sobre trade wars e tal, como é que vai ser essa relação com a China? Não, esse assunto é super importante, tá? Eu até passei rápido nele, mas ele é, de novo, muito importante. Se a gente começar a ver ali desde o iníciozinho de novembro, vários ativos tiveram uma performance muito boa e acho que se deve muito em função da eleição do Joe Biden para a presidência e do fato de que provavelmente o Senado não ficará com os democratas. Isso ainda não está totalmente decidido, depende da eleição na Geórgia, né? Que a gente tem um segundo turno agora, dia 5 de janeiro, 2 cadeiras ainda estão em disputa. Se essas 2 cadeiras forem para os democratas, o Senado vai ficar empatado, 50-50, só que quando o Senado fica empatado, você precisa do voto de Minerva nos Estados Unidos, o vice-presidente pode votar, no caso a Kamala Harris, né, a vice-presidente, pode votar e desempatar, e aí com isso os democratas teriam a maioria, né? Isso, enfim, aí você teria uma maioria completa, né? Historicamente, pessoal, até acho que para a gente botar a perspectiva histórica, os ativos de risco eles vão melhor, tá? Quando o governo é dividido. Isso é um pouco engraçado, nem todo mundo sabe disso, mas talvez porque quando você tem um governo dividido, as coisas ruins de um partido ou de outro não acontecem, muita coisa não acaba acontecendo, e os Estados Unidos eles têm instituições muito fortes aí, conseguem se sobressair. Mas, voltando à sua pergunta sobre trade war, China, esse é um assunto que afetou muito a gente, né, em 2019. Parece que faz parte do passado longínquo, né, agora depois de 2020, por conta da pandemia, etc., mas foi super importante para os mercados em 2019, e a gente não acha que o presidente eleito Biden vai ter uma cabeça tão diferente assim do que o Trump. Se tem um assunto em que há uma certa concordância entre republicanos e democratas nos Estados Unidos, entre situação e oposição dos Estados Unidos, é a China. Porque os americanos sabem que a China é a grande disputa, né? É com quem os Estados Unidos efetivamente disputam para ser a economia número 1. Aqui não é apenas uma questão de balanço comercial. O Trump falou que era uma questão apenas de balanço comercial, os Estados Unidos têm um déficit muito grande com a China, a gente precisa reduzir esse déficit. A gente, na Gap, realmente não acredita que é apenas isso. A gente acha que é uma disputa para saber quem é a economia número 1, para saber quem é o líder global. Então, a gente não acha que o presidente Biden vai, por exemplo, reduzir as tarifas que foram impostas pelo Trump. Acho que não vai colocar novas tarifas, mas vai manter elas. Agora, uma coisa vai ser muito diferente do que o Trump fazia, a forma. E aí é super importante. Com o Trump, nesses últimos 4 anos, a gente ficou acostumado a, todos nós, enfim, a ficar olhando para o Twitter quase que o dia inteiro para saber se o Trump ia lançar algum tweet, porque ele basicamente negociava via Twitter. Às vezes o próprio governo ficava surpreso com alguma decisão que o presidente Trump tomava, porque ninguém estava sabendo. Ele simplesmente lançava um tweet, até de uma forma deselegante, às vezes, né, etc. Então, acho que, sem dúvida nisso, o presidente eleito Biden vai ser muito mais hábil do que o Trump. Ele também vai usar muito mais os aliados, leia-se a Europa e o restante da Ásia, principalmente o Japão, para tentar pressionar a China a fazer uma competição mais justa com o mundo, né? Por exemplo, o presidente eleito Biden é muito focado na questão de clean energy, né? ESG, ele quer realmente que as emissões de carbono reduzam bastante. E se tem um país que emite muito carbono no mundo, é a China, tá, pessoal? Acho que a China vem adiando, desculpa a palavra, mas sendo bem direto aqui, enrolando o restante do mundo nesse aspecto. Acho que o presidente Biden vai colocar bastante pressão na China também nesse tipo de assunto. A Europa também tem todo o interesse, Japão, etc. Então, acho que o que muda principalmente é a forma.
A gente não vê, por exemplo, uma redução das tarifas que foram impostas, nem nada desse tipo. Mas tomara que a relação melhore um pouco, né? Porque foi bastante difícil em 2019 esse assunto. Bom, Bernardo, eu tenho duas perguntas. Uma sobre economia brasileira, fiscal, e outra sobre como é que vocês estão vendo a Bolsa, tá? Então, a gente tem visto aí uma volta do coronavírus no Brasil, alguns estados e cidades endurecendo as medidas, e já se fala-se que vai precisar de novo auxílio emergencial entrando em 2021. Eu vi que vocês aí confiam na manutenção do teto, do regime fiscal. Qual o impacto que vocês veem dessa entrada de 2020 com talvez aí o orçamento de guerra, né, estendendo aí para o ano que vem? É possível isso? E qual impacto pode ter aí na curva de juros, no fiscal, na percepção do mercado? Tá? Aí depois eu faço outra pergunta, melhor. Claro. Lucas, a sua pergunta é super importante, do fiscal, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, a gente acha que o teto vai ser mantido. Isso não é dado, mas a gente acredita que ele será mantido e que, se houver o rompimento dele, vai ser por montantes pequenos. Por exemplo, suponha que a gente rompa o teto para comprar vacinas, seringas da Pfizer, que o governo não tinha combinado a compra. Isso seria preocupante para o mercado? A gente entende que não, Lucas. Se a gente estiver falando aqui de 10, 15 bilhões para que nós resolvamos o problema com as vacinas, acho que seria uma coisa que o mercado não se importaria. O problema é quando você rompe o teto para dar um espacinho, né? Para fazer aquele cercadinho, para fazer aquele puxadinho, e aí você começa 10 bilhões aqui, 20 bilhões aqui, e quando você vê o teto, ele foi totalmente desmantelado. A gente não acredita nisso, tá? Acho que se o teto não for mantido, sem dúvida, os ativos brasileiros eles vão sofrer muito mais na margem. A gente pode estar errado nisso. Na Gap, a gente tem sempre uma preocupação muito grande, Lucas, com preservação de capital. Então, é lógico que a todo momento, todos os dias, a gente faz várias reuniões para saber se algo mudou. A gente está muito atento à eleição do próximo presidente da Câmara também. Por enquanto, por exemplo, um dos grandes candidatos, que é o Arthur Lira, tem mantido esse discurso de manutenção do teto, né? Acho que o presidente atual, Rodrigo Maia, também tem mantido esse discurso. Então, há um certo consenso de que o teto é necessário e as pessoas, os políticos, eles estão entendendo, né, que sem o teto, o que vai acontecer? O dólar vai subir, a inflação vai subir, o crescimento é pior, os juros é mais alto, a bolsa vai ter uma performance ruim. Então, você entra num círculo vicioso negativo, né, se esse teto não é mantido. Apesar de ser difícil, é difícil manter ele. É muito tentador para o político gastar dinheiro, né? É claro que a gente está falando aqui sentado longe, mas o político que está lá, ele tem essa tentação de aumentar os gastos, de estender o auxílio, mas seria muito ruim. Tá? A gente não acha, Lucas, que o auxílio será estendido, é um risco, tá? A gente não tem certeza disso. A gente coloca uma probabilidade um pouco mais elevada dele não ser estendido. O presidente já falou disso, o presidente Bolsonaro, de não estender. Lógico que ele pode mudar de opinião, etc. Mas hoje a nossa visão é de que não será estendido, que o teto será mantido. Agora, de novo, só essa observação inicial. Se o teto não for mantido, por exemplo, porque nós venhamos a comprar vacinas da Pfizer, que a gente não tinha combinado, a gente não acha que isso é um problema. Tá? O Brasil, infelizmente, ele focou um pouco na AstraZeneca, né? A AstraZeneca, não sei se está todo mundo por dentro, mas ela teve alguns problemas nos dados, né, do trial. O que aconteceu? Ela teve uma eficácia muito alta com quem tinha tomado metade da dose e depois tomou uma dose inteira, né, porque são duas vacinas, que na Pfizer, na Moderna e da AstraZeneca, que todos nós tomamos. Né? Por exemplo, a da Johnson & Johnson, que ainda não saíram os resultados, deve sair agora no início de janeiro, é só uma dose, que é uma coisa bem positiva, tomara que dê certo. Mas a da AstraZeneca, essa eficácia foi muito alta quando você tomava meia dose e uma dose inteira. Só que isso aí aconteceu com uma base, não foram com todos os participantes, foram com participantes novos, você tem que testar a sua amostra com idosos, meia-idade, pessoas novas, né? Enfim, então a amostra foi super pequena, então se gerou uma certa a credibilidade ficou um pouco rachada da empresa, então vai acabar que a gente vai precisar de mais meses, mais dados. A gente normalmente, quando testa vacinas, né, nessa terceira fase, estamos falando aqui de 40 mil pessoas, 50 mil,
que são testadas, né? A ideia é que você separe em 2 grupos, o grupo do placebo e o grupo que toma a vacina, e você espera que a vacina tenha eficácia, as pessoas que tomaram a vacina não sejam infectadas, já do placebo sejam. E é isso que aconteceu com a Pfizer, e é isso que aconteceu com a da Moderna. Os resultados foram excelentes. Vamos lembrar que foi mais de 90% de eficácia. Acho que foi uma coisa super importante, tá, que aconteceu em meados de novembro. E, de novo, faltam 2 semanas para 2020 acabar. A gente entende que em 2020 teremos 20 milhões de pessoas vacinadas nos Estados Unidos. É um montante muito significativo. E lembrando, as pessoas que serão vacinadas nesse início são as pessoas que mais precisam, os idosos que estão mais a risco de sofrerem, né? Acho que eu, você, Lucas, o Léo, são as pessoas mais novas, né? Então a gente corre menos risco do que nossos pais, etc., nossos avós. Então, que bom que elas serão vacinadas logo no início. Agora, o Covid, só rapidamente, né? O Covid, ele está tendo uma onda aqui no Brasil, alta. Hoje a gente teve mais de 1.000 mortos, né? Enfim, muitos casos. Isso também está acontecendo nos Estados Unidos. Eu passei rápido ali, mas só para lembrar, os Estados Unidos estão com mais de 200 mil casos por dia. A gente está falando de mais de 16 milhões de pessoas já infectadas nos Estados Unidos, muita gente. Na Europa, a gente também tem tido muitos casos. A Alemanha, que em março e abril teve poucos casos, nesse momento a Alemanha é um dos piores países na Europa. A França, a Espanha, a Itália, que tiveram muitos casos em março e abril e voltaram a ter muitos casos em outubro e novembro, a segunda derivada agora em dezembro da França, da Espanha e da Itália já está melhorando, mas a da Alemanha ainda não. As mortes hoje da Alemanha, infelizmente, passaram de 900, enfim. Então, essa doença, infelizmente, às vezes ela é traiçoeira, né? A Suécia, por exemplo, que teve inicialmente em março, abril, teve uma postura muito mais flexível, né? Agora está tendo problemas. Enfim, ela até reconheceu que foi excessivamente flexível, que deveria ter feito um distanciamento social um pouco maior. Então, essa doença é muito traiçoeira. Agora, por exemplo, é possível que o Brasil volte com um lockdown como aconteceu em março e abril? Honestamente, a gente acha que não, porque o Brasil é um país pobre. A gente precisa ser sincero, honesto. A gente não tem espaço para fazer aquele lockdown que prejudique enormemente a economia, né? Algumas cidades, por exemplo, que estão sofrendo com o aumento de casos, já estão fazendo lockdowns agora para o final do ano, né? A gente está aqui no Rio, né? Vocês também, tem uma cidade aqui do litoral que um juiz acabou de anunciar isso. Só que o que acontece? Aí hoje os trabalhadores foram reclamar, porque eles dependem dos turistas para ganhar renda, né? Então você tem também problemas se você faz lockdowns ultra severos. Então, qual é a recomendação que você está dando? Eu, Bernardo, acho que todos nós usarmos máscaras, se a gente puder evitar sair, evita sair, principalmente a população mais idosa, que é mais afetada. Por exemplo, eu estou aqui em casa, enfim, no trabalho na Gap a gente está fazendo uma espécie de revezamento, tem dado super certo, a gente fica o dia inteiro no Zoom, então a gente conseguiu se adaptar a isso, o trabalho, e, enfim, reuniões a gente tem feito via Zoom, via Google, via YouTube, então acho que isso é uma coisa também legal, mais transparência, fica gravado, mostra para os clientes o que cada um está pensando, os fundos, etc. Então são coisas, enfim, que aconteceram na pandemia, então todos nós podemos nos adaptar sim, tá? Mas lockdowns severos a gente acha que não, Lucas, que não volta. Enfim, falei demais, acho que você tinha outra pergunta. Não, tranquilo. Concordo contigo aí. Se passar o teto ali mais para uma coisa emergencial, mas garantir que a derivada da dívida continua a controlar no futuro, vida que segue, né? Mas então, assim, passando um pouquinho para a Bolsa, você falou que prefere um pouco de juros e dólar, mas assim, que a Bolsa também não que seja um mau investimento, né? Questão de preferência. O que vocês estão vendo na Bolsa aí que vocês estão com uma alocação melhor? Setor e alguma empresa, se vocês puderem falar, é claro, né? Claro. Lucas, só fazendo uma retrospectiva, né? Nesse último mês e meio, a Bolsa teve uma alta aí bastante significativa, ela estava ali no 95 mil pontos, agora a gente está nesse 118 mil. Boa parte dessa alta foram large caps, né? Então a gente está falando aqui de Petro, Vale e bancos. Tá? Os bancos, sendo honesto com você, a gente não vê tanto valor. Ali, quando os bancos, antes da alta, a gente até via. Os bancos, acho que foram um grande patinho feio de 2020, até antes do Covid. Vamos lembrar que ali em janeiro eles tiveram uma performance bastante ruim, em fevereiro também, antes do Covid,
estourar, o que acontece, né? As pessoas estão muito preocupadas com a concorrência, com os bancos digitais. Você tem a XP, você tem o BTG, você tem o Nubank, você tem o Banco Inter. Então, muita gente está muito preocupada com a concorrência e com isso os ROIs, né, o Return on Equity, a lucratividade dos bancos grandes, o Bradesco, o Itaú, dos grandes bancos do Santander, do Banco do Brasil, podem sofrer, a gente acha que vão sofrer. A questão aqui é o quanto eles vão sofrer, tá? Acho que não vale a gente entrar no debate se o ROI vai para 10%, se vai para 15%. Enfim, cada um tem uma opinião diferente. Eu conheço gente que acha que o ROI do Itaú vai para 10%, honestamente acho que não, acho que ele consegue sim ir para patamares entre 15% e 20%, mas nesse nível de valuation atual, agora, em meados de dezembro, a gente acha que não faz sentido ter bancos, tá? Em relação a Petro e Vale, aí a gente tem um pouco de diferença de opinião aqui dentro da casa, tá? É lógico que uma asset, não sou só eu, né? Tem toda uma equipe por trás, né? Sempre lembrando, aqui eu estou só como um porta-voz da Gap, mas a gente não acredita em one man show, é muito difícil você analisar tudo, são muitos países, são muitos setores a serem analisados, então tem uma grande divisão. O caso da Petro a gente gosta, tá? O petróleo teve uma boa recuperação depois daquele momento ali de março e abril em que o petróleo ficou até negativo, né? Acho que foi um grande choque para muita gente. Agora o petróleo teve uma boa recuperação aí, a gente se encontra aí perto desses $50. A gente não descarta que o petróleo suba ainda mais em 2021 com a perspectiva da vacina. De novo, eu quero insistir nesse ponto. Se a vacina der certo, pessoal, essa é uma crise com solução. Existe uma cura, né? E com isso, no segundo semestre de 2021, a população praticamente inteira global, boa parte, possa voltar para uma normalidade. A gente realmente acredita nisso. E aí, com isso, o petróleo poderia subir mais. A indústria de shale nos Estados Unidos, ela não tem lucratividade nesse nível de preços, tá, do petróleo. Ela já não tinha antes da crise e ela está passando por problemas muito severos agora. A gente não descarta que o petróleo suba mais. Mas a Petrobras precisa que o petróleo suba mais? A gente entende que não. Por quê? Bom, o trabalho que tem sido feito na Petrobras nos últimos anos assim, na minha opinião, é fantástico, tá? E ele vem antes do Castelo Branco, ele vem ali com o Pedro Parente. O Pedro Parente fez um trabalho administrativo muito bom. Você tem feito PDVs, programas de demissões voluntárias, você tem reduzido custos, a Petrobras tinha um custo enorme de imóveis, etc., tinha ineficiências muito grandes, que foram reduzidas. Além disso, a questão do preço da gasolina foi corrigida. No governo Dilma, a Petrobras praticamente quebrou. A Petrobras tinha a maior dívida do mundo. Hoje a Petrobras não tem a maior dívida do mundo em dólares. Tudo bem. A empresa mexicana é a Pemex que tem. Mas, enfim, aí no caso o governo mexicano apoia a Pemex, tá? Mas aqui no Brasil, a Petrobras praticamente quebrou, porque a Petrobras, ela botava um preço totalmente artificial para nós consumidores. Ela, enfim, subsidiava. Só que isso, ok, tem um custo. Em economia, there's no free lunch, não existe mágica em economia. O que aconteceu é que a empresa teve prejuízos enormes e praticamente quebrou. Só que desde, enfim, daquele período, enfim, a gente teve a mudança de governo, etc., e com isso a Petrobras tem feito reajustes em linha com o dólar e com o preço do petróleo, né? Ou seja, basicamente a gente tem que olhar para o preço do petróleo em reais. Então, quando o preço do petróleo em reais sobe, né, o preço do petróleo em reais, o preço do petróleo em dólar, vezes a mudança aí no dólar real, quando esse preço sobe, a Petrobras tem reajustado o preço aos consumidores e o pessoal não tem prejuízo, né? Então é uma coisa muito positiva. Muita gente fala, poxa, mas quem garante que isso não é uma coisa passageira do ciclo político e aí em 2022 a gente tenha um novo governo e com isso tudo aquilo volte? É um risco, mas a Petrobras também de forma muito inteligente está tentando vender suas refinarias. Então é outro golpe de mestre aí, acho que agora do presidente Castelo Branco, que foi iniciado de novo pelo Pedro Parente, muito, muito importante para que a Petrobras não tenha mais esse poder para poder gerenciar os preços, né? Então, com isso, a Petrobras está focando no pré-sal, a Petrobras é líder global no pré-sal, é referência absoluta, o lifting cost da Petrobras nos postos de pré-sal é de $4, o barril é muito baixo, então você vê que a lucratividade é enorme. Claro que no Brasil a gente tem muito imposto, etc., nem tudo isso transforma em lucro, efetivamente, a margem dela não é tão grande, mas, enfim, o lifting cost dela é muito baixo. Quem tem lifting cost abaixo de $4 no mundo? Honestamente, que eu saiba, Arábia Saudita, alguns poços da Rússia, enfim, mas esses são produtores
estruturais, né? Então a gente gosta da Petro sim, tá? Apesar de já ter tido essa alta. No caso da Vale, ela subiu muito esse ano, e ela está gerando uma quantidade de fluxo de caixa absurda, né? Não é por acaso que a Vale não tem mais dívida, ela está fazendo dividendos, porque ela não tem mais opção. A Vale reservou parte, né, para pagar Brumadinho, né, que é uma dívida que ela tem com a sociedade, faz todo sentido, ela já gastou cerca de 10 milhões de reais, e com certeza aí vai gastar, no acordo com o Ministério Público, pelo menos mais 20 bilhões de reais. Parte disso ela já reservou, né? Mas mesmo assim, enfim, a questão aqui é o preço do minério de ferro, que, como eu disse, foi a commodity que mais surpreendeu em 2020, muito. Ela está gerando uma quantidade de fluxo de caixa enorme, abismal. Se o preço do minério de ferro continuar no patamar atual, pessoal, assim, sem dúvida, a Vale ainda pode subir muito mais. A questão é que ninguém espera que continue. E aí você entra de novo naquela seara do quanto o preço pode cair ou não. Honestamente, eu acho que ele pode cair, mas talvez seja uma coisa mais do segundo semestre de 2021. Tá? Com a China fazendo um pouco de medidas de aperto de crédito, etc. Aí entra um pouco mais aqui na seara e depende um pouco do acordo com o Ministério Público, né? Enfim, e a gente tem um risco de cauda, mas que existe, espero que não aconteça, é de termos um terceiro problema, né? Enfim, eu espero que a Vale tenha feito medidas aí para evitar isso ao máximo, depois de Brumadinho e Mariana, mas é um risco de cauda. Enfim, a gente gosta, Lucas, do setor de shoppings. O setor de shoppings é um setor que acho que a gente vai ser bem beneficiado aí pela vacina, pela mudança de hábitos. Aqui no Brasil as pessoas vão ao shopping por entretenimento, para ter ar-condicionado, vão muito na praça de alimentação, vão efetivamente para passear. Acho que é um comportamento bem distinto, por exemplo, dos shoppings nos Estados Unidos. Muita gente tem um problema com shoppings porque o shopping nos Estados Unidos teve um problemaço, né, nas últimas décadas, então não gosto. Acho que é um pouco prematuro extrapolar isso aqui para o Brasil. Você adiciona valor aos shoppings com ar-condicionado, com praça de alimentação, etc., com todo o combo que você oferece, né? Você chegou a ter valuations muito interessantes. Só para dar um exemplo assim rápido, né? Uma coisa que um papel que estava chamando muito a nossa atenção desse ano era a BR Malls. BR Malls teve alguns momentos, eu nem sei como é que está agora, talvez ainda esteja, que ela estava caindo mais do que a Gol esse ano. E, poxa, se tem um setor que é super afetado, é o setor aéreo. Mesmo nos Estados Unidos, você está com cerca de 50% das viagens do que você fazia em 2019. A gente acredita que o movimento no shopping está 50% de 2019? Não. Tem muitos shoppings que estão 80%, 90%, dependendo da região, até mais. Já voltaram para uma certa normalidade. Então, só para botar em perspectiva os números, né? Então, a gente gosta dos shoppings. Um papel que a gente gosta é a Lojas Renner, ainda. Era um dos grandes queridinhos do mercado, né, até essa crise. O mercado bateu muito, a gente acha que ainda pode ter uma performance muito boa, a administração faz um trabalho sempre fantástico, a gente gosta de BR Distribuidora, é um papel que tem a sombra de ter mais uma oferta aí da Petrobras sair, com certeza a Petrobras vai sair, porque a Petrobras tem focado no pré-sal, tem saído em todo o resto que não interessa muito a ela, com razão, mas é bem interessante também, na nossa opinião, BR Distribuidora. Alguns papéis do setor elétrico a gente gosta também, CESP, Equatorial, Taesa a gente acha caro, teve um rally forte aí, a TIR real, a taxa interna de retorno da Taesa, enfim, já está bastante baixa, na nossa opinião, se a gente for comparar com a NTNB, né, com o Instituto de Governo. A Upar a gente gosta, enfim, não quero me alongar muito, mas de forma geral, um apanhado aí sobre bolsa é isso. Mas realmente, como eu falei, Lucas, nesse momento a gente prefere estar no real do que na bolsa, tá? A bolsa teve esse rally e a gente acha que o real ainda está devendo em relação aí à bolsa, tá? Em relação aos juros. Legal. Obrigado, Bernardo. Eu vou passar aqui agora para as perguntas do público. São várias, tá? O Jorge perguntou aqui qual seria o impacto de uma surpresa com uma alta de 200 basis points na taxa básica no Brasil. Bom, obrigado, Jorge, pela pergunta.
Bom, em primeiro lugar, Léo, assim, eu acabei que eu não falei na nossa posição de Selic, né? Hoje a Selic está em 2%. A gente até acredita que em 2021 ocorra uma alta, mas a gente acha que vai para 3,5%, de forma que aconteça no segundo semestre. A gente não acha que existe essa pressa toda, porque a gente na Gap não está muito preocupado, tá? A nossa economista-chefe, Ana Reis, a gente não está muito preocupado com essa inflação. De novo, a gente acha que essa inflação deriva muito da depreciação do real, da alta do dólar, ela é temporária. Se a gente olhar para os serviços, para os núcleos, a gente não acredita que essa inflação ela vai se manter tão forte assim, de modo a ser necessário uma alta, por exemplo, surpresa na taxa básica da Selic. O Banco Central ele tem dado indícios, Jorge, de que talvez o forward guidance, né, ele desapareça no início de 2021. A gente acha que pode acontecer em março, mas, sinceramente, na primeira reunião não seria necessário. Então, seria, primeiro, tira o forward guidance, não necessariamente sobe os juros depois. Então, a gente realmente não está vendo uma alta de juros, um choque de juros. Acho que a pergunta do Jorge, ela deriva mais de... Suponha que a gente precisasse fazer um choque de juros, seja porque a inflação está muito alta, seja porque o dólar foi para 7, descontrolou, a gente tenha um problemaço muito grande. Realmente, Jorge, a gente não vê esse cenário. Eu sei que muitos gestores acreditam nisso, a gente respeita, claro, na Gap, a gente não é dono da verdade, mas não é nosso cenário, Jorge. A gente acredita que a inflação está bem comportada e que tem coisas positivas, sim, acontecendo ainda no mundo e no Brasil. Por exemplo, acho que vale comparar um pouco com a crise de 2002. A nossa taxa de câmbio, em termos reais, ela chegou a estar praticamente no mesmo patamar ali antes da carta aos brasileiros que o Lula fez. Naquele momento, a nossa economia, ela era, na nossa opinião, ela tinha problemas muito grandes, em especial a dívida externa em dólares. Quando você tem uma dívida externa em dólares e o dólar sobe, você tem uma depreciação da sua moeda, isso vira uma bola de neve. Porque o dólar sobe, a sua dívida se eleva um pouco mais, e aí os investidores globais eles ficam em dúvida, os locais também, em financiar o tesouro. A gente não acha que isso acontece agora, porque hoje a nossa dívida é basicamente em reais, a gente não tem dívida em dólares, tá? É claro, o risco seria do tesouro emitir muito e a gente ter uma acelerada da inflação. Mas mesmo que isso venha a acontecer, Jorge, a gente acha que isso vai ser um processo mais devagar do que um choque do que você teria ali em 2002, quando a inflação subiu, ali foi para mais de 2 dígitos. A gente acha que é uma situação distinta, tá? Então, a gente não acredita num choque de juros. De novo, a gente respeita quem acredita nisso, mas não é a nossa visão. Legal. Agora eu vou passar para a pergunta do Adam Lunis. Ele parabenizou pela apresentação e aí perguntou se você consegue comentar sobre a alocação em percentual do portfólio do GAP absoluto nessa data. Dólar, outras moedas, juro e bolsa brasileira e outras. Certo. Obrigado, então, pela pergunta também. É sempre legal ter o máximo de transparência possível, né? A gente teve um bom ano aqui na Gap, tá? Acho que é importante a gente falar isso. A gente está, apesar de ser um ano muito desafiador, né? O fundo está subindo mais de 10% no ano, acho que é o que ele se propõe, tá? O fundo ele tem como objetivo gerar um retorno de CDI mais 6, mais 7 para os nossos cotistas, ele tem conseguido gerar isso. Então, enfim, dezembro também tem sido um bom mês aqui para a gente está conseguindo subir mais de 2% no mês. E, sendo bem honesto com vocês, hoje, nesse momento, a nossa posição é bem pequena, como percentual do patrimônio. Talvez possa parecer um pouco estranho isso, tá? Mas a gente está basicamente zerado em câmbio. O que a gente tem são posições vendidas em dólar, global aí 20% do fundo, tá? Agora, não é tudo só no real, tem outras posições também. Por exemplo, a gente gosta do rublo, a gente gosta da moeda chinesa, a gente tem uma cesta de Singapura, de moedas asiáticas. Então, hoje a nossa principal posição é essa, nas moedas, acreditando aí na continuidade na queda do dólar, tá? Agora, muito provavelmente a gente vai aumentar a nossa posição de dólar real nos próximos dias, porque
Adão, sendo honesto com você, tem um fator específico do Brasil nesses próximos dias, que é o overhead, né? Houve uma mudança na legislação e agora, para essas próximas 2 semanas, alguns bancos vão ter que fazer uma compra de dólares muito grande. O Banco Central do Brasil sabe disso, ele tem feito mais swaps cambiais, mas mesmo sendo um evento que todo mundo sabe, que todo mundo espera, que todo mundo vem se preparando nos últimos meses, ele é focado na Petax do último dia. Então, é uma dúvida que a gente tem se isso não está segurando um pouco uma queda maior do dólar aqui, impedindo que a gente vá para baixo de 5, tá? Então, a gente tem procurado fazer isso de opções. Hoje mesmo a gente fez uma opção do real contra a moeda da África do Sul, o rand sul-africano. Então, basicamente, as nossas posições estão principalmente essas. A gente acabou de zerar também, essa semana, a nossa posição de juros. A gente estava aplicado em juros, principalmente no ano 22, tá? O ano 22, ele estava precificando uma taxa de juros de 6,5%. Acho que isso também é uma pergunta importante, porque dá para a gente esclarecer um pouco de que o mercado de juros, pessoal, e acho que isso é uma coisa que, às vezes, o pessoal esquece de comentar. O mercado de juros, ele já precifica altas, tá? Se a gente pegar aqui o ano 22, por exemplo, ele hoje, nesse momento, está aproximadamente 5,80. O ano 21 está 3%. Mas, de novo, o ano 22, você tem uma alta da Selic aí de praticamente 4%. Ela passando de 2% para 6%. Então, não é como se o mercado também não esperasse que a taxa de juros fosse subir. Ele espera. Você, para ganhar dinheiro, você tem que apostar que, suponha que você esteja tomado, né, tomado apostando que a taxa de juros vai subir, você tem que acreditar que a taxa de juros vai para 8%, para você efetivamente ganhar dinheiro aí tomado, né, uma posição pessimista, tá? Então, a gente estava aplicado, apostando que a taxa de juros ia cair, porque ela estava ali no ano 22 em 6,5%, a gente acreditava que a gente podia ir abaixo de 6%, hoje a gente está em 5,80%, a gente acabou de zerar essa semana, mas era um PL meio do fundo que a gente tinha, tá? Mas basicamente isso. Agora, nesse momento, você pegou a gente hoje, dia 17 de dezembro, com poucas posições. Por nós sermos um fundo multimercado macro, em vários momentos a gente reduz e aumenta as exposições, né? Não é que a gente precisa ficar no talo o tempo inteiro, muito pelo contrário. O nosso objetivo é gerar CDI mais 6, 7 para os nossos clientes. Uma vol de 8, a gente acha que é uma comparação justa, né? Você tem um Sharpe um pouco abaixo de 1. A gente tem conseguido fazer isso nos últimos 2, 3 anos, tá? Então, acho que é super importante isso, até mostrar. A gente não gosta mais de falar aquela métrica de 200% de CDI, 300% de CDI, a gente acha que isso é uma coisa que ficou no passado. Aqui é a nossa tabela de retorno aqui. Esse alfa é o quanto a gente gerou a mais do CDI, né? Então, esse ano a gente está gerando CDI mais 7,5, em 12 meses CDI mais 8,5, em 2 anos CDI mais 8, em 3 anos CDI mais 5,60. Então, acho que a gente tem conseguido render o nosso mandato, é uma coisa super importante, a Gap tem conseguido aí, ter uma boa performance, mas, como eu falei, em alguns momentos, reduzindo o risco, aumentando, isso é uma coisa super importante. Em março, a gente acabou falando um pouco, mas foi essencial a gente reduzir o risco em março, porque quando a volatilidade aumenta, a gente entende, está no nosso DNA, de que o seu risco aumentou. Então, deveria ser uma coisa quase automática. Se a volatilidade aumenta, a sua posição tem que diminuir para você manter o mesmo risco. E a Gap é uma empresa que vai fazer 25 anos, está no mercado há muito tempo, e acho que ela está no mercado há muito tempo, porque principalmente os nossos CIOs, o Oscar, o Renato, eles realmente acreditam que o investimento é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. É uma frase que a gente gosta de falar bastante, e que a próxima oportunidade não é a última. Então, não acha que a gente precisa estar o tempo inteiro alocados, tá? A gente tem esse evento do overhead, que a gente tem um pouco de pulga atrás da orelha, tá? E outro evento que a gente está um pouquinho atento é essa eleição do Senado na Geórgia, dia 5 de janeiro. Mas, desde que ela seja tudo ok, tá? Que, enfim, os democratas não têm uma maioria, e mesmo se tiverem, não é claro que o mercado sentirá, é uma possibilidade. Janeiro pode ser um mês muito positivo, porque a gente tem, sazonalmente, novas alocações, os fundos de pensão, vários hedge funds, o ano começando, as pessoas precisam gerar alfa para os clientes. Acho que é um mês que pode ser sempre muito importante. Eu particularmente, acho que janeiro sempre é um mês super importante. Beleza, Bernardo. Mais uma pergunta aqui, da Patrícia Gomes.
Ela perguntou o que você acha das valuations atuais das empresas de tech. Bom, Patrícia, essa é uma pergunta difícil, né? Porque realmente, olhando os valuations das empresas de tech, os múltiplos, né? Eles estão muito elevados. Eu até mostrei o gráfico na apresentação, né? Que basicamente, se você olhar o PI, elas estão no maior patamar. Até comparáveis ali com momentos perto da bolha de 2000. Só que essas empresas, elas têm um crescimento muito, muito forte. Acho que até é bom a gente lembrar, agora que o investidor no Brasil pode comprar empresas externas via BDRs, via ETFs aqui na Bolsa, sempre bom a gente lembrar que o Google, o Facebook, a Amazon, a Apple, a Microsoft, eu estou falando aqui das FANGs porque são as empresas mais famosas, com maior peso, com maior market cap, maior valor de mercado, eles apresentam um crescimento, ano após ano, de mais de 2 dígitos. Eu não estou falando aqui de 11%. Algumas dessas empresas crescem 30%, 20%. Você pega algumas empresas aqui do Brasil, do Bovespa, e elas não conseguem crescer isso. Na verdade, a maioria não consegue. Então, enquanto essas empresas de tecnologia, de growth, continuarem crescendo muito, honestamente, eu acho que será difícil que esse valuation recue. E para ser honesto, até por eu ser uma pessoa de macro, Patrícia, eu acredito que, genuinamente, a gente vai ver esses valuations caindo quando uma coisa de macro acontecer, quando os juros americanos subirem. Tá? Os juros americanos estarem tão baixos, eles não beneficiam só a economia americana, beneficiam também o Brasil. A gente não teria uma Selic de 2% se o juro americano não tivesse em zero e o juro real americano não tivesse em menos 1%. Menos 1%. Quando esse juro subir, por exemplo, vir a ser mais 1%, esse juro real, aí sim a gente vai ter problema nesses valores. Mas enquanto isso não acontecer, honestamente, é difícil ficar na frente. Tá? É difícil. Acho que, também sendo honesto com você, Patrícia, nos últimos 15 anos, 20 anos, na verdade, né, desde que a bolsa estourou, desde 2003, praticamente 20 anos, momento, né, em detrimento de valor, tem tido uma performance muito forte. É claro que em 2008, na crise, teve uma performance ruim, mas voltou rapidamente. Enfim, desde então tem tido uma performance muito, muito robusta, muito sólida, com um crescimento muito forte no momento. Então é bem impressionante. A gente acha que o valuation não é trivial, sem dúvida nenhuma, não é baixo, não tem como falar isso, mas ele se explica se a gente comparar esse valuation, esses múltiplos, preço-lucro, com as taxas de juros muito, muito, muito baixas no mundo. Muito baixas, leia-se no menor patamar da história. A Bolsa Americana está no maior patamar da história e o juro americano está no menor patamar da história. Então, isso beneficia muito essas empresas de tecnologia, de crescimento e esses valores. Beleza. Tem uma pergunta aqui que você já respondeu parcialmente, mas eu vou fazer de novo. Pode ser até breve na sua análise. O João Moretson está perguntando aqui qual a avaliação de vocês na Gap sobre growth e value stocks, não só nos Estados Unidos, mas também na Bolsa Brasileira. Essa é uma boa pergunta. Até, na verdade, a gente tem uma posição agora comprada em value nos Estados Unidos e vendida em growth. Mas é uma posição pequena, tá? Ela é um pouco menos de 10% do portfólio. Eu até tinha esquecido de comentar antes, desculpa. A gente tem essa posição, mas ela tem sido sofrida, para ser honesto com vocês, porque growth tem tido uma performance muito boa. E por que o growth tem tido uma performance muito boa? Sendo bem honesto e direto com vocês, porque a taxa de juros americana tem uma dificuldade absurda de subir. A taxa de juros real tem menos 1% e essa semana a gente vai ter mais um pacote fiscal americano, mais ajuda fiscal, mais cheque para os consumidores americanos. Se a gente olhar para o retail, ou seja, para as vendas no varejo americano, elas estão praticamente no maior nível da história. Elas já recuperaram o patamar de antes da crise e muito mais. Enfim, e mesmo assim, a taxa de juros não consegue abrir. Então, assim, a gente tem essa posição achando que valor pode performar um pouco melhor, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, mas está difícil, sendo bem honesto com vocês, tá? De novo, como eu falei para a Patrícia agora há pouco, é uma coisa que vem há 15 anos. Então é difícil mudar, não é do dia para a noite que muda essa retórica e essa psicologia na cabeça dos investidores, tá? A gente acha que pode ter uma performance, mas não vai ser uma posição que a gente vai carregar ao longo de 2021, uma posição curta, de curto prazo. Beleza, acho que a última pergunta é do Vitor Carvalho. Ele falou: Bernard, vejo projeções de crescimento do crédito geral no Brasil na casa de 8%, 9%
nos próximos anos. Você acredita que o setor bancário pode acompanhar esse crescimento em suas carteiras? Certo. Bom, essa é outra boa pergunta, né? Até o Banco Central hoje reviu as projeções de estimativas de crédito um pouco para cima. Hoje a gente teve o relatório de inflação aqui no Brasil do nosso Banco Central. Bom, a nossa opinião na Gap é de que o crédito pode continuar a crescer sim. E aqui eu vou ser bem direto com vocês. Eu sei que muitas pessoas estão um pouco preocupadas com esse assunto, porque o nível de endividamento da população já está num dos maiores patamares da história, e tudo, quando fica muito alto, leva um pouco de preocupação, né? Será que esse endividamento sobre a nossa renda, endividamento sobre o PIB, o crédito sobre o PIB estarem no maior patamar é uma coisa que preocupa? Eu acho que, assim, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, mas, principalmente eu, como economista, eu não descarto que o crédito sobre o PIB atinja patamares muito mais altos daqui a 5, 10 anos. Por quê? Bom, em primeiro lugar, porque a taxa de juros está muito mais baixa, então acho que faz todo sentido o crédito sobre o PIB ser um patamar mais alto. É claro que eu não estou defendendo aqui que o nosso crédito sobre o PIB vá para patamares de países desenvolvidos, como Estados Unidos, até como outros países emergentes, o Chile, por exemplo, a China, tá? Mas a gente ainda está muito abaixo desses outros países. Então, acho sim que é possível que o crédito suba, que o endividamento suba, é porque a taxa de juros caiu, tá? E só para lembrar, pessoal, acho que é uma coisa que algumas pessoas confundem um pouco, o PIB é uma variável de fluxo, tá? Não é uma variável de estoque. Crédito é uma variável de estoque. Então, acho que você está comparando estoque sobre fluxo, não tem problema, mas só para lembrar que as taxas de juros do mundo estão muito baixas, então o serviço da dívida favorece bastante, tá? Então, assim, eu acho que o crédito pode continuar a subir bastante. É claro que na nossa história a gente já teve problemas com isso, né? Por exemplo, ali no início da década de 2010, o crédito automotivo, a gente teve... Vocês estavam comprando carro em financiamento de 5 anos, a gente não tem o hábito aqui no Brasil de ter financiamentos imobiliários de 30 anos, que é uma coisa muito recorrente nos Estados Unidos. Não estou dizendo que isso vai acontecer no que vem, mas acho que você pode sim ter um crescimento maior no crédito. E os nossos spreads ainda são elevados. Tá? Então, eu honestamente acredito que a gente possa crescer mais do que 8% em 2021. Devo dizer que eu sou um dos mais otimistas dentro da Gap, tá? Com esse assunto. Dito isso. Legal. Bernardo, acho que foi isso. Vou abrir para as considerações finais. E, assim, bem rápido, assim, sendo bem direto, também pedir para você as projeções, né? Você já falou algumas e tal, projeções de inflação, juros, PIB e dólar para o próximo ano. Legal. Bom, começando pelas projeções, a gente acha que o PIB esse ano vai cair um pouquinho próximo de 4%, né? Que parece bastante, tá? Mas comparado a outros países emergentes, até uma queda melhor. O PIB no México vai cair 8%, 9%, no Chile também, nossos vizinhos, África do Sul também. E ano que vem a gente está com a nossa projeção em 3,5% de alta para o PIB. Inflação, a gente vai terminar esse ano com 4,5%. Acho que, de novo, muito pressionado pelos alimentos, aí pela alta do dólar, mas isso tem um efeito de defasagem, né, no tempo. No próximo ano, a nossa projeção está bem benigna, tá, pessoal? A gente está um pouco não, acho que razoavelmente abaixo do consenso, a nossa projeção é 2,8%, uma projeção bem benigna para a inflação, porque, de novo, a gente acha que os alimentos subiram muito em 2020, eles vão beneficiar em 2021. Por mais que você tenha um aumento em serviços, etc., a gente não acha que, por exemplo, eu moro de aluguel, não acho que eu vou pagar o reajuste do GP inteiro. Acho que ninguém vai ser assim, vai ter um reajuste, vai ter uma negociação natural no processo, né? De novo, com o PIB caindo 4% e o PIB subindo 3,5%, você ainda não recuperou o nível de renda, de riqueza que você tinha antes, né? Então, acho que faz todo sentido ter renegociações. A gente não acha que esse GP de 20 será transmitido nessa magnitude, tá? Bom, de juros a gente está, enfim, achando que o Banco Central vai subir os juros, mas no segundo semestre. Nossa visão é que sobe devagar, nada ultra preocupante, porque, de novo, a nossa pressão para a inflação é benigna, e aí subiria para 3,5%, tá? Dólar, a gente está bem animado, a gente acha que o dólar pode continuar a cair, principalmente nesse início de ano. É difícil eu dar para vocês uma projeção de dólar para o final do ano, tá? Com certeza, se eu der, eu vou errar bastante. Aliás, essa variável que todo mundo erra. Outro dia eu estava vendo uma pesquisa que eu mesmo respondi com alguns amigos no final de 2019 sobre o dólar. E acho que teve 3 pessoas em 80 que tinham respondido que o dólar terminaria acima de 4,75. Né?
Enfim, quem diria que ele ia bater 6 praticamente, né? Então, enfim, é muito difícil, envolve muitas variáveis, tá? Enfim, o risco que existe, que eu acabei falando pouco, mas a gente precisa estar atento, mas não há como antecipar esse risco, é apenas ficar atento. Suponha que a gente tem algum problema com as vacinas. Tá? Tomara que não, mas suponha. Isso muda completamente o cenário de investimento de tudo. No Brasil, no mundo, de tudo, pessoal. Agora, eu tenho a capacidade, a gente na Gap tem a capacidade de antecipar isso? Não. Nenhum de nós somos especialistas, epidemiologistas, então a gente não tem essa capacidade. Tá? Então a gente está bem animado aí com o dólar real, uma queda aí, e irmos abaixo de 5, principalmente nesse início de 2021. Depois aí depende um pouco da gente andar com reformas, enfim, ter uma coalizão boa aí no Congresso, assim por diante. Enfim, de projeções é isso. Pessoal, considerações finais, agradecer o tempo de todos, agradecer Léo, Lucas, InvestMind, foi ótimo, espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Estou à disposição aí para lives futuras, para eventos futuros, acho que é sempre importante a gente estar transparente com os nossos investidores da Gap, as pessoas que já são cotistas. A gente quer estar sempre também transparente, mostrando o que a gente está fazendo, a nossa cabeça, a nossa filosofia de investimento, os nossos princípios. A Gap conseguiu ter uma boa performance em 2020, claro que teve volatilidade, não vamos negar, né? Março foi um mês muito complicado, abril, com a crise, a magnitude foi muito severa, e não foi fácil, mas acho que a gente conseguiu entregar retorno para os clientes, e a Gap é uma empresa de 25 anos, e a gente espera estar aqui para os próximos 20, 25 aí, sem dúvida nenhuma. Bom, pessoal, agradecer e desejar saúde a todo mundo, né? Todos nós precisamos continuar a ter cuidado aí, porque a doença voltou aí a ficar chata. Verdade. Bernardo, a gente agradece aí, sabe que as portas do Invest Mais vão estar sempre abertas para vocês, da Gap, tá? Conta pra gente pro que precisar. Eu quero agradecer também a quem assistiu, ao Lucas também, que participou também da nossa live. Aproveito também para pedir para quem está assistindo se inscrever no nosso canal, acessar o nosso site, ler os nossos relatórios, compartilhar também com os amigos, tá? Compartilhar com quem tiver interesse. E, bom, é isso aí, pessoal. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, Bernardo. Obrigado, pessoal. Boa noite.